Tem profissional que ainda escolhe entre o quadro 4B e o 4B1 como se estivesse decidindo só o formato de um quadro. E não é isso. Essa escolha interfere diretamente na forma como a unidade vai ser apresentada lá no registro. E é exatamente por isso que esse quadro parece simples, mas ele tem um peso enorme no cartório. Eu sou Giordana, arquiteta e urbanista, e trabalho com incorporação imobiliária há mais de 20 anos. Eu desenvolvi o Incorpora Pro, um método para ensinar a NBR 12721 com clareza, lógica e segurança técnica. E hoje eu quero te mostrar de forma objetiva a diferença entre o quadro B e B1, quando usar um, quando usar outro e por que tanta gente ainda erra nesse ponto. Então, vamos direto ao que interessa. O quadro 4B e o 4B1, eles são quadros muito parecidos. A diferença entre eles está na discriminação das áreas de terreno. Só isso. No quadro 4B, a apresentação é mais simplificada. No quadro 4B1, você detalha melhor essas áreas de terreno, especialmente quando existe a necessidade de mostrar com mais clareza a parte de uso exclusivo, a parte de uso comum e a composição total. E aqui está um ponto importante. Você não preenche os dois quadros. Você escolhe apenas um, ou o 4B ou o B1. E essa escolha, ela não depende de gosto pessoal. Ela depende da estrutura do empreendimento e da forma como isso precisa aparecer lá no registro. E agora vem o ponto que muita gente subestima. Esse é um dos quadros mais importantes para o cartório, porque as informações dele impactam diretamente a forma como a unidade será levada para a matrícula. E se esse quadro estiver incoerente, o problema não fica na planilha. O problema vai para o registro. Então, quando é que isso começa a fazer diferença na prática? Quando você está diante de um empreendimento em que a discriminação do terreno precisa aparecer de forma detalhada. É aí que o quadro 4B1 ganha força. Casas geminadas são um exemplo básico e clássico. Condomínio de lotes também. Nesses casos, a parte de terreno não pode aparecer de forma genérica, porque ela tem peso na leitura do caso e na exigência registral. Já em um edifício vertical padrão, em que não existe essa necessidade de discriminação de terreno exclusivo por unidade da mesma forma, o quadro 4B costuma resolver muito bem. Percebem a lógica? Essa escolha não nasce do quadro, a escolha nasce do empreendimento. E é exatamente aqui que muita gente erra, porque tenta decidir pelo hábito, pelo modelo que já usou antes, pelo arquivo que recebeu de alguém. Só que quadro não se escolhe por repetição, se escolhe por coerência técnica. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. No Incorpora Pro, a planilha ela já é automatizada e ela entrega esse quadro cerca de 80% pronto. Ou seja, a estrutura operacional ela já fica muito bem encaminhada. Que preencher juntos as colunas que faltam, que é a C, a D e a G. E isso economiza muito tempo. Mas aqui está o ponto central. Ela só funciona corretamente quando o profissional compreende o empreendimento e insere os dados de forma certa. A planilha acelera, mas ela não interpreta por você. E essa diferença é exatamente o que separa preenchimento de segurança técnica. Outro detalhe que costuma gerar confusão é achar que esse quadro tem a ver por si só com vaga de garagem. Não é essa a diferença entre 4B e 4B1. A diferença real está na discriminação das áreas de terreno. Então, se você está analisando esse tema só pela lógica da vaga, você já está olhando para o lugar errado. O que você precisa observar é: esse empreendimento exige uma apresentação mais simplificada? Ou exige detalhamento maior das áreas de terreno para manter coerência técnica e registral?
Essa é a pergunta correta. E ela muda a qualidade da decisão. Se você quer evitar retrabalho, exigência e insegurança, esse é o tipo de quadro que não pode ser escolhido no automático, porque ele parece pequeno na planilha, mas é grande no registro. E esse é exatamente o tipo de lógica que eu ensino no Incorpora Pro. Não é só como preencher, mas como interpretar antes de preencher. Se esse tema faz parte da sua prática, assista a playlist aqui do canal, porque eu organizei outros conteúdos que se conectam com essa lógica. E se você quer entender o método de forma mais estruturada, com a planilha organizada e a lógica técnica por trás, o link do Incorpora Pro está na descrição.